Tudo de bom está de volta. Tô louca pra me acabar com esse macarrão. Delicioso. Quem tá na nossa live também, né? Delícia, tá elogiando. Já tá pronto, só acrescentou o sal. O sal e a pimenta do reino. E pimenta, gente. Tá chegando o jeito do estudo, tá? Não sei porquê. Acho que o cheiro tá invadindo aqui a TV Ponta Verde. Enquanto ela tá colocando o macarrão, gente, beijo pra o Juninho Oliveira, Delma, Willames, Maciel, sempre acompanhando a gente. Carlinhos Monteiro, Ariel, Willames, todo mundo ama a receita, viu? Só elogios. E pra finalizar, dá um zoom aí, ó. Olha a delícia. Queijinho fresco da sua preferência. Gente do céu, eu vou fazer o trabalho difícil, tá, Isaí? Mas tem pra você, Lu, e tem pra Slime também. Pronto. Dá pra comer até puro esse molho, gente? É só saborear. Só saborear? Isso. Vem comigo, gente. Vamos junto aqui, ó. Cuidar que tá quente, né? Pra apresentadora vai ter que nem se engasgar. De tanto que tá com vontade, tá né? quentinho. Olha o bacon. Difícil, né, diretor? Eu tenho que continuar, né? É isso mesmo? Tem que continuar. Continuou. Slime, você pode prosseguir, não? Se você quiser que eu continue. Eu sei que você manda bem. Amei, Adeirão. Obrigada. Pra mim. Não deixa ninguém tocar, não, por Deixa favor. te dando. Promete? Aproveita. Beijo. Gente, fica aqui com esse molho delicioso, porque vai apurando e vai ficar soltando, né? O tomate vai soltando. Fica mais suculento. Vai ficando mais e mais suculento com esse bacon maravilhoso. Maravilhoso. Olha, sua missão é guardar meu prato. Só lhe digo isso. Certo? Vou guardar assim, bem guardadinho, nem se preocupe. Sabe por quê, gente? Porque eu vou chamar uma matéria agora, certo? É o seguinte. Você já recebeu alguma ligação indesejada oferecendo algum produto ou cobrando algo? Acontece, né? O problema é frequente, mas o Procon Alagoas disponibiliza uma ferramenta para evitar essa situação e quem conta pra gente é o Evandro Amorim. Roda aí. Nas ruas, a maioria das pessoas já recebeu pelo menos uma ligação oferecendo algum tipo de serviço de telemarketing. Jaqueline já perdeu as contas e fica irritada. Muitas vezes é propaganda enganosa, né? Porque eles vêm oferecendo uma coisa que na verdade é totalmente diferente, depois que a gente aceita. Uma conduta que a Jaqueline e outros cidadãos têm está correta. Nunca fornecer dados pessoais através do telefone. Você já passou, por exemplo, o número do seu CPF, RG? Não. Todos os entrevistados revelam que ficam incomodados com a insistência do serviço oferecido através do telefone. Fica induzindo você a comprar produto deles, entendeu? Você tem um plano, aí eles querem oferecem serviço que com benefício, dizer que você não vai pagar nada, aí de repente, quando chega a conta, tá dobrada que nem tapioca. Um aplicativo, né, chamado Truecaller, que identificou um crescimento de 37,5%. Né, isso em relação ao ano passado representa um aumento de 81%. Né, em relação às ligações dessas empresas, desses serviços que estão aí hoje querendo a todo custo forçar o fornecimento, o oferecimento, né, a oferta desses produtos para os consumidores brasileiros. Entre a população, a maioria ou dá um jeitinho, bloqueando o número para evitar receber a ligação de telemarketing desejada, ou não tem ideia do que fazer. Não. Não sei. No site do Procon Alagoas existe um serviço que pode evitar as ligações indesejadas. Ao clicar na aba Não Perturbe, o cidadão realiza rapidamente um cadastro simples e em 30 dias o serviço é ativado. A partir desse momento, depois de contar os 30 dias da efetivação desse fornecimento dos dados, dos números, ele tem, né, que saber que a partir daquele dia ele não mais terá esse tipo de perturbação de ligação indesejada. Em caso de insistência, a empresa será notificada e poderá ser multada. Muito bem, gente. Olha só, as eleições do segundo turno, né? Já vão acontecer agora neste domingo. E foram várias sabatinas, né? Até chegarmos nessa última etapa. Mas, infelizmente, não vai acontecer debate. Né? Agora, no segundo turno, nenhum debate vai acontecer.
Hoje nós vamos conversar com a Luciana Santana, que é cientista política, já nossa parceira aqui do Tudo de Bom. Veio trazer informações, fazer um apurado do que foi, que aconteceu, né, com a política, né, as eleições esse ano. Os ânimos estão acirrados. Ontem conversamos também sobre isso, sobre crime eleitoral. E eu já vou conversando com ela. Bem-vinda, sempre bem-vinda você aqui. A pergunta que não quer calar, né, gente? Começar falando sobre o debate eleitoral, né? E a importância dele, que não vai acontecer. E aí, Lô? Exatamente. A gente está vivendo um ano histórico, né, no cenário político nacional e especialmente na eleição presidencial, né? Então, a gente teve, né, uma campanha extremamente acirrada, polarizada, com enfrentamentos dos fake news, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho. A ausência, né, dos debates acaba prejudicando bastante o eleitor, porque é uma oportunidade, né, que o eleitor tem de se informar sobre propostas, né? Então, é uma campanha que a gente chega ao final dela, né, com a ausência de propostas concretas. O eleitor muda de opinião com o debate? Os indecisos podem tomar uma decisão. Posicionamento. Né? Você tem alguns eleitores que estão ali, poderia votar nesse, mas eu gostaria de ouvir um pouco mais. Então, poderia fazer alguma mudança. Para quem está na dúvida. Exatamente, especialmente para quem está na dúvida. Então, né, gente, quem perde somos nós, né? Quem está em cima do muro ainda, quem está com dúvida, né? Mais perguntinhas. Quem tiver, pode mandar na nossa live, tá? Que eu tô de olho aqui. E quando fala em política, né, esse ano todo mundo tá querendo se manifestar, né? Como a gente pode aproveitar melhor as informações quando a questão são propostas? Às vezes elas são muito vagas, né, muitas vezes. Como o eleitor pode fazer um filtro dessas propostas? Eu acho que tem alguns critérios que a gente pode adotar, né? O programa, ele tá ali apresentado, mas ele não é fechado, né? É um delineamento, né, dos posicionamentos dos candidatos, né? Então, vale a pena se informar por eles, mas é importante também acompanhar como que esses candidatos se posicionam efetivamente em relação a esses temas. Então, com a ausência dos debates, a gente tem as redes sociais, né? A gente tem como ir na biografia desses candidatos para verificar realmente se é coerente aquelas propostas com seu posicionamento e com sua trajetória política. Que eu acho que isso é muito importante. Hoje, vai no passado, né? Hoje a gente faz um apurado do passado do candidato. Exatamente. Hoje, por exemplo, a disputa presidencial são entre políticos, né, que já têm alguma trajetória política, né? Seja no parlamento, sejam em cargos dentro do próprio executivo. Sim. Né? Então, assim, existe uma biografia que pode ser comparada, que pode ser analisada. Então, o eleitor pode fazer isso, né? E tem as redes sociais hoje, tem essas inserções. Rede social. Vamos entrar nesse tema? Vamos entrar nesse tema aí, gente? Rede social, né? Quantas fake news, né, que geraram tantos tumultos. Hoje mesmo eu li uma fake news que a gente estava debatendo se era ou não era verdade, enfim. O WhatsApp, né, essa rede social de troca de mensagem, influenciou muito o eleitor, sim, viu? Conversei com muita gente que acredita, mas tem que saber se é fake news ou não. Tem que ter cuidado na hora de compartilhar. Tem, exatamente. Não é, Luciana? Hoje, até a campanha de muitos candidatos foi feita através de rede social. Em 2016, a gente teve, assim, demonstrações pequenas da força das redes sociais, só que agora, em 2018, veio com tudo, né? Então, a gente tem, efetivamente, uma influência, né, na decisão do eleitor, né? Então, o que a gente teve esse ano, e aí, por exemplo, diferentemente do Facebook, do Twitter ou do Instagram, onde tá ali postada a informação, né? Você tem, né, a pessoa se identifica ao postar e tem como você ir lá e falar, olha, isso, né, tem como comprovar, tá aqui. O problema é quando essas informações chegam por redes sociais onde não há controle. Né, de onde divulgam e vão divulgando, né? Exatamente. Né? Então, faltou, e eu acho que ainda falta muita prudência ainda das pessoas, de buscar a origem real daquelas informações.
né? E hoje a gente tem uma disponibilidade de dispositivos de fazer essa checagem, né? Então, talvez é aquela crença de achar que realmente aquilo é uma verdade ou querer que aquilo seja uma verdade para que a sua verdade sobreponha, né? E acaba reproduzindo, né? Só que, por outro lado, isso prejudica um processo eleitoral, prejudica a informação de pessoas, né? Porque eu fico imaginando, especialmente as pessoas, né, com uma baixa formação, né, pessoas mais velhas, às vezes, que tiveram baixa escolaridade, recebendo determinados tipos de informação, né? Ela acaba acreditando realmente e acaba tomando uma decisão. Divulgando isso para outras pessoas, grupos. Exatamente. Né? Isso, complicado, hein, gente? E o fake news pode prejudicar a imagem das pessoas, assim, né? De uma forma muito isso, né? Foi até desmentido muitas vezes. Exatamente. Né? Ainda bem que a gente ainda teve esses momentos para poder desmentir. O problema é que a maioria, né, o volume que circulou, que tem circulado ainda de fake news, né, não foi possível você fazer esse tipo de questionamento público, né, e esclarecimento à população. Luciana, né? Domingo é o grande dia, né, gente? Da gente fazer por onde, fazer a escolha bem feita, mesmo sem debate, né? Domingo estaremos lá nas urnas. Mas ainda dá tempo de fazer uma boa escolha, não dá? Exatamente. Refletir. A gente tem aí, né, 3 dias praticamente, né? Pela sua experiência, Luciana, tem quem mude de ideia assim? Tem, a gente inclusive nas últimas horas, últimos dias? A gente teve eleição, inclusive a eleição de 2014, né? Todas as tendências apontavam numa direção, mas houve uma mudança do comportamento do eleitor aí nas urnas. A eleição também de 2010, para quem não lembra, houveram fatos novos, por exemplo, na quinta-feira que antecedia as eleições, né? Por exemplo, só para recordar, foi a disputa, né, que a Dilma vinha sendo apontada como a primeira colocada, vitória em primeiro turno, mas apareceu uma vinculação da fala dela a ser contra o aborto. Ser a favor de políticas públicas que pudessem minimizar as práticas de aborto. Disso. Então, assim, houve uma mudança na opinião do eleitorado e levou aquela disputa para o segundo turno, né? Houve um ativismo muito grande, principalmente dos evangélicos e católicos, no sentido, vão levar para o segundo turno, porque a gente precisa colocar essa história a limpo. Qual é a proposta da candidata, efetivamente? Repensar. Vamos repensar. Né? Então, esse é o momento, gente. Tem até domingo. Fica a dica. Luciana, muito obrigada, viu? Pelas informações e portas abertas para você sempre, viu? Vamos pensar e refletir, gente. Ainda existe aí esse tempo, até domingo, para a gente pensar bem direitinho, né? Vamos agora com o giro de notícias, os principais destaques do dia. Você vê agora. Roda aí. Olha, Justiça autoriza a venda direta do etanol das usinas para os postos de combustíveis. Com a decisão, o preço final pode cair para os consumidores. A decisão da 10ª Vara Federal de Pernambuco beneficia também os estados de Alagoas e Sergipe. Mais detalhes no open9.com.br. Você vai ver no nosso jornal que 80% dos motoristas de aplicativos não utilizam bebê conforto, cadeirinha e nem assento ao transportar crianças como passageiros. Os dados são da Associação dos Motoristas de Aplicativos. E a SMTT multou nos últimos 8 anos 1.106 motoristas em Maceió que não utilizavam o equipamento que é obrigatório por lei. Uma ossada humana foi encontrada dentro desta mata que fica nas proximidades do conjunto Antônio Lins, em Rio Largo. Devido ao difícil acesso, o Corpo de Bombeiros teve que ser acionado para resgatar a vítima da mata. Policiais do 8º Batalhão informaram que a vítima tem ligação com o tráfico de drogas. Você vai saber tudo já já e quem é essa pessoa assassinada aqui no Plantão Alagoas. Conto com a sua audiência. Muito bem, muito obrigada pelas informações. Nossos repórteres estão nas ruas aqui de Maceió, aqui do estado, né?
apurando tudo e mostra pra vocês a reportagem completa no Plantão Alagoas e também à noite no Jornal do Estado, tá? O Tudo de Bom vai para um rápido intervalo, você me aguarde, viu? Na volta, nós vamos ver como a alimentação pode ser, sim, nossa aliada no combate a doenças sérias. Entre tantas doenças, né, o câncer de mama. Estamos no Outubro Rosa ainda, vamos falar mais sobre isso, tá? Volto já!